Alunos da USP não querem a Janaína Pascoal por lá. Você está ligado, né? Janaína Pascoal, deputada, musa do impeachment da Dilma. Lembra? Ela é professora da universidade, né? E agora vive toda uma discussão aí sobre a viabilidade de manter ou não manter essa professora nessa instituição de ensino. Como sempre, eu conto e a Ana comenta. Vamos falar aqui da Janaína Pascoal. Vocês lembram dela como assim uma protagonista lá do impeachment da Dilma, né? E aí a etiqueta USP ajudou a dar muita credibilidade em tudo que ela fez naquele momento histórico, né? Ajudou a dar para ela assim a pecha de especialista, de racional, de equilibrada e todos aqueles outros adjetivos que a gente costuma associar à figura do professor, do mestre, do doutor, né? Muito embora ela protagonizasse cenas histriônicas, tipo essa aí que a gente está vendo. E essa cena, eu digo e repito, ela para mim traz assim alguns sinais na estética do que viria a ser o Brasil pós-impeachment, né? Olha lá, uma coisa toda escura, uma atmosfera meio macabra, essa mulher gritando, aquela histeria que depois, sabe, seria traduzida naqueles malucos na frente do quartel, até crucifixo invertido tem ali sem querer, ó, na balança, né? Parece uma cena meio macabra para mim. Seja como for, a Janaína Pascoal, ela surge nesse momento, aí você sabe, né? De jurista que viabiliza um impeachment, ela vira política, né? A mesma coisa acontece com a galera da Lava Jato e tal. Bom, a parte boa é que eles foram fazer política no espaço adequado, né? No parlamento, né? E não, enfim. E aí, cara, depois de tudo que aconteceu, os alunos da USP têm aí esse abaixo-assinado para pedir a saída dela. Eu não vou pedir para a Ana a leitura completa, a gente pode se virar aqui só com o básico, né? Então, alunos lá do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito fizeram um abaixo-assinado, né? E a gente lê no primeiro parágrafo que ela se licenciou lá do Direito da USP para exercer o mandato de deputada estadual, né? Após não conquistar uma vaga pelo Estado de São Paulo, no Senado, nas eleições de 22, a advogada e professora demonstrou interesse em retornar às salas de aula. Sacou? Então, meio que deu aí de política, vamos voltar para a sala da aula também, vamos equilibrar aqui nossas atividades e atuações, acadêmica e política, etc. e tal, parece ser essa a ideia, né? E a Janaína, obviamente, ela tinha que reagir a isso de alguma forma, né? E as reportagens mais recentes mostram para a gente justamente essa reação, né? Carta contra a Janaína Pascoal gera racha entre alunos da USP. Então ela reclamou, né? E aí dentro do centro acadêmico, me parece, olha lá, o centro acadêmico 11 de agosto, né? Houve ali alguma divergência a respeito dessa postura aí em relação à retirada da Janaína Pascoal dos quadros da USP, né? Aqui a questão é bastante polêmica e não me parece que seja assim prudente a gente ficar contra a Janaína, contra a permanência da Janaína na USP, apenas porque não gostamos aí das falas dela. A gente tem que avaliar, né, como é que deve ser a relação entre uma universidade pública e um professor concursado. Como é que é essa relação, né? Será que é assim que funciona? O aluno fala, não quero esse professor, e a universidade diz, não quero esse professor? O que está no estatuto? Tem toda uma discussão. E ela levou isso para o plenário lá na Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, a LESP. Aproveitar Assembleia Legislativa, pô. aqui esse precioso espaço da tribuna para trazer alguns esclarecimentos à imprensa, ao público em geral, relativamente a essa celeuma que se instalou em torno da minha volta, né, à sala de aula, na condição de professora da Faculdade de Direito da USP. Então, eu preciso dar algumas explicações, porque mesmo as matérias jornalísticas estão trazendo informações, digo isso respeitosamente, que não são corretas, né? Primeiro ponto, muitas matérias têm saído assim, Janaína reage, Janaína critica, Janaína... A verdade é uma só, os jornalistas entram em contato conosco, fazem perguntas e nós respondemos. Então não é um ataque, não é uma reação, é o regular atendimento à imprensa, né? Até porque entendo que é um dever
de toda pessoa que ocupa um cargo público, sobretudo um cargo político, bem atender a imprensa. Então, vários jornalistas entraram em contato comigo, falando do abaixo-assinado que foi feito pelo Centro Acadêmico 11 de agosto, de cuja diretoria eu fiz parte quando era aluna na faculdade. E eu tenho feito os meus comentários porque sou questionada. Pô, também tem que ver se na aula dela ela não é prolixa assim, porque ela enrolou a gente por 1 minuto e 22 segundos e só agora tá começando a falar sobre o que a gente queria ouvir, hein, Janaína? Hein? Porra! Sem reparar, eu não escrevi nas minhas redes sociais. Muitas pessoas têm publicado textos em sites jurídicos, em jornais, nas suas redes, têm feito postagens, pessoas do mundo político, pessoas do mundo acadêmico, principalmente quadros da área do direito, mas também de outras profissões, né, de outras áreas de concentração. Então, aqui eu agradeço a todas essas pessoas que têm apoiado, né, que têm me dado, vamos dizer assim, prestado solidariedade, né, diante da situação. E eu tenho até evitado replicar ou compartilhar os textos nas minhas redes para não constranger outras pessoas que, neste momento, prefiram ficar, vamos dizer assim, neutras nessa situação. Então, quem está manifestando seu apoio, eu agradeço. E tem evitado, vamos dizer assim, aumentar, né, essa celeuma. Mas eu preciso explicar que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não é que eu externei, né, interesse em voltar para a USP ou interesse em dar aula para a USP. Não é uma questão de interesse ou falta de interesse, né? Eu sou professora concursada na Faculdade de Direito da USP, né, que é mais popularmente, né, tratada por Largo São Francisco. E não existe uma opção de não voltar. É isso que as pessoas não estão compreendendo. Não existe uma opção de não voltar, é isso que as pessoas não estão compreendendo. Ana, eu acho que a figura da Janaína, assim, já está dissecada pela gente aqui no canal, né? Beleza, já tratamos disso pelos mais variados ângulos. Queria só entender essa relação, sabe, Ana, entre a instituição e o professor que se dá nesse caso, né? Na hora de escolher um reitor, você tem uma eleição lá nas universidades federais, não é isso? Que inclui alunos, inclui funcionários, inclui professores, né? Então, assim, o aluno deve ter alguma autonomia, deve, numa universidade pública, eu estou dizendo, né? Algum peso na hora de decidir quem é esse corpo, quem é que ensina, tal. Mas será que sozinho, Ana? Não sei. Pois é uma questão delicada, e em alguns pontos eu nunca achei que eu ia dizer isso. Eu super entendo o jovem que escreve no papel, não quero aula com a Janaína Pascoal, eu super entendo, só que eu não sei... Eu, no lugar dos alunos, provavelmente estaria fazendo a mesma coisa, mas, contraditoriamente, eu também sou obrigada, e eu não acredito que eu vou dizer isso, a concordar com o que disse a Janaína aí nesse momento, e com a posição dela, de fato. Eu não sei se eu separei o comentário ali, né, mas estavam questionando essa coisa, mas ela se licenciou para concorrer a um cargo eletivo, tal, não sei o que, tem que ver isso aí. Isso faz parte da legalidade, né? O professor do ensino público pode se licenciar, então ela não está fazendo nada ilegal. Isso a gente tem que dar esse tipo de concessão, mesmo que a gente não goste da figura. E veja, não tenho nenhum apreço pela Janaína Pascoal, nenhum. Absolutamente zero, mas ela tem o direito de se licenciar para concorrer a um cargo eletivo, e ela tem o dever de voltar depois, né, para o seu trabalho, e tem também o direito de voltar depois, porque isso faz parte da regra. Então, até onde eu sei, ela não está infringindo nenhuma regra. Eu acho, me parece que daí não é uma questão legal que está em jogo, é uma questão pedagógica,
né? Aí cabe, claro, ao curso onde ela leciona, entender quais são as questões, os conflitos que estão acontecendo, isso é, a meu ver, a minha leitura, né? Entender os conflitos que estão ocorrendo ali entre o professor e os alunos, que poderia ser esse, poderia ser qualquer um outro, e aí tentar achar uma solução, um meio termo, alguma forma, né, de atuação para essa funcionária que sim é concursada, né? E acho muito perigoso, sabe, que a gente entre numa. Eu sei que o primeiro ímpeto é dizer: não, essa mulher não pode ficar ali, é um absurdo. É um absurdo ela estar dando aula, mas ela foi concursada e ela tem esse direito. Né? Isso a gente tem que respeitar, e a estabilidade do servidor público existe para que o professor ou o servidor público esteja protegido de pressões políticas, porque senão daqui a pouco vai um cara lá: eu não gosto de você, esse professor aqui é esquerdista, vou mandar você embora. Então, a gente tem que respeitar, eu sei que não é isso que vocês querem ouvir, mas a gente tem que respeitar as regras também, né? E tem que saber jogar com elas. Eu torceria, nesse caso, para o bem de todos, para uma solução mais diplomática, né, que colocasse ela numa posição, sei lá, numa disciplina em que não causasse tanto conflito, né, que tem outras atividades também, como professora, que ela pode exercer, não necessariamente em sala de aula. Então, numa dessa, dá para achar alguma solução aí que não gere mais conflito, porque, de fato, ela teve uma posição e teve um papel na história do país que vai conflitar ali com os interesses dos alunos, mas que não é ilegal perante a sua atividade como professora, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também quando as nossas paixões aí, podem atravessar questões que são legais, né? Maravilha, tá aí a Ana, ao final do comentário, acompanhada por trovões e a chegada de uma tempestade, porque ela é de Ianã, não tem jeito. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte: a referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.